Oi, pessoal, tudo bem? Bom, vocês podem estar estranhando a Pro aqui numa modalidade diferente por conta da pandemia. A gente teve que reajustar as gravações de aulas até para não proporcionar risco para ninguém. Então, a gente acabou optando por proporcionar aula para vocês, mas de um jeito mais diferente do que vocês estavam acostumados, mas acredito que será tão bom quanto, tá? Então, qualquer coisa é só vocês me mandarem o feedback. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram desse modelo, enfim, mas eu peço a compreensão mesmo de vocês, porque é por conta dessa pandemia mesmo que está fazendo com que a gente fique em casa, tá bom? A gente hoje vai continuar a nossa viagem na história, né, que eu sempre falo, na gastronomia, a gente faz essa viagem, agora falando da Idade Moderna, né? Então a gente passou pela Idade Média, agora a gente fala de Idade Moderna. Então, vamos ver o que é essa Idade Moderna, né? Como que ela proporcionou para a gente na nossa gastronomia em si. Tá? Então, deixa eu só colocar um pouco mais para cá, para não atrapalhar vocês também acompanharem os slides. Bom, a Idade Moderna ela começou, pessoal, com a queda do Império Bizantino, que antigamente era o império que tomava conta, né, do local, do mundo em si, e a tomada da cidade de Constantinopla pelo Império Turco-Otomano, tá? Então, a gente vai ver a linha do tempo daqui a pouco. Mas aconteceu a queda do Império Bizantino, a cidade de Constantinopla foi tomada pelo Império Turco-Otomano, e com isso a gente entra na Idade Moderna. Finalizou, então, com a Revolução Francesa, então ela teve aí um período até que relativamente grande, né, de tempo em si, que aconteceu a Revolução Francesa, ela aconteceu em 1789, que será um dos temas que a gente vai abordar futuramente. Durante esse tempo, gente, aconteceu inúmeras mudanças, e são mudanças que vão ter um impacto para a gente na nossa gastronomia, na nossa alimentação também. Então, aqui, vocês conseguem ver a linha do tempo, né? Então, a gente estava falando de idade medieval, da cozinha medieval, enfim, boas maneiras. Agora a gente vai falar da idade moderna, que vem da queda de Constantinopla até a Revolução Francesa. O que aconteceu nesse período? Muita coisa aconteceu nesse período, pessoal. Aconteceu o Renascimento, que é um dos tópicos que a gente vai abordar hoje. Aconteceu a Reforma Protestante, o absolutismo, a expansão marítima, que foi essencial para o desenvolvimento da gastronomia, o colonialismo, revoluções inglesas, iluminismo, independência dos Estados Unidos, revolução industrial. Então, pessoal, eu não vou abordar tópico por tópico, porque esse não é o nosso objetivo. Muitos de vocês até acho que já tiveram essa parte no ensino médio ou num cursinho e tudo mais. A gente vai abordar mais os aspectos que influenciaram a alimentação, influenciaram a gastronomia em si, tá? Eu comentei com vocês que a expansão marítima foi de extrema importância para a gastronomia, né? Essa expansão marítima foi considerada um dos acontecimentos mais marcantes da história mundial, tá? Porque possibilitou muita coisa. E a gente vai ver qual que é a importância disso para a gente. Na Idade Moderna aconteceu a formação dos Estados modernos, que nada mais, nada menos, hoje são os grandes países europeus, Portugal, Inglaterra, Espanha, França, Holanda. Tudo isso aconteceu na Idade Moderna, porque acabou acontecendo uma descentralização política, ou seja, eu não vou ser mais dominado por um só rei, por exemplo. Eu vou agora desmembrando isso e aí vou formando os territórios, vou formando os estados, e também por conta da divisão territorial dos feudos, né? Porque a gente estava vindo de uma época cheia de que era caracterizada pelo feudalismo. Aqui a gente está tendo uma divisão territorial mesmo dos feudos, e isso vai depois influenciando na formação desses estados modernos. Tá ok? Então, aqui, pessoal, essa grande expansão marítima possibilitou o que vocês conhecem através de novelas ou filmes, esse termo, né, o novo mundo, né? A gente até tem uma novela que falava disso, o novo mundo, enfim, que é essa grande descoberta
dos países europeus, por exemplo, sobre os países do continente americano, né? Então, essa expansão marítima propiciou essa integração com o Novo Mundo. Brasil e Portugal, por exemplo, é um grande exemplo, né? Falando aí de Portugal. Pessoal, Portugal foi o primeiro país a começar com essa expansão marítima, com as grandes navegações marítimas, com as grandes embarcações que a gente acaba vendo, como eu disse, em filmes, por exemplo. Por que Portugal foi o primeiro? Porque ele tinha condições marítimas que possibilitavam isso, ele tinha condições comerciais e própria geográfica mesmo, que possibilitava com que fosse mais fácil para eles. Logo depois deles, os outros países começaram a imitá-lo. Né? Então também foram começar a fazer as suas grandes embarcações. Aí, em uma grande navegação marítima, Portugal conheceu o Brasil, né? Descobriu o Brasil em 1500 e começou a colonização portuguesa, tão chamada hoje de, que era chamada, né, antigamente de América Portuguesa. Aí, o que acontece? O que isso vai possibilitar, né? O que é a importância dessa expansão marítima que eu estou comentando com vocês desde sempre que está sendo importante? Essas grandes navegações vão auxiliar a montar o sistema colonial. Rei, rainha, príncipe, princesa, que vocês provavelmente também já tiveram contato ou em filme, ou em peça de teatro, ou em livro, ou em novela mesmo, né, mostrando essa formação, mostrando os reinos, enfim. Além disso, a gente entra, né, num modelo econômico diferente na Idade Moderna, chamada de mercantilismo. Esse mercantilismo tinha o objetivo de você ter associar os estados nacionais para fortalecer o poder político. E como características do mercantilismo, a gente tem uma balança comercial favorável, onde o que isso significa? Eu preciso exportar mais do que importar, ou seja, eu quero, né, levar mais coisas para fora do que pegar mais coisas para trazer para o meu país. Também acontece com uma característica do mercantilismo, o metalismo, ou seja, a riqueza de um país ela é caracterizada, ela é avaliada pela quantidade de metais preciosos que há nesse país. E também, o que acontecia? Havia um monopólio exclusivo da metrópole, ou seja, todas as rotas, navegações marítimas, elas tinham que passar pela metrópole, tá? Então, havia um monopólio da metrópole. Se a gente fosse pensar Portugal, as rotas comerciais tinham que passar, por exemplo, por Lisboa. Aí, só para a gente fechar mesmo os grandes acontecimentos desse período. As navegações, tá? Não esqueçam disso, hein? Navegações são os grandes acontecimentos da Idade Moderna. O Renascimento, uma outra grande característica da Idade Moderna, Renascimento cultural, que vocês já provavelmente estudaram isso, né, no ensino médio, ou até mesmo no ensino fundamental, enfim, onde eu tinha a valorização do belo, das artes, do teatro, das pinturas, onde foram crescendo vários artistas famosos até hoje. Houve também a reforma religiosa. Nessa reforma religiosa, o catolicismo começou a não ser mais a religião com monopólio, né? Então, houve algumas outras sendo formadas nesse tempo. O absolutismo, onde eu tinha um soberano que centralizava os poderes do Estado em suas mãos, tá? Então, como se fosse um rei que tinha todos os poderes do Estado na mão dele. E o iluminismo, que isso aí também era importante, que antigamente, o que isso acontecia? Tudo que se ia explicar, se falava sobre a fé, se falava sobre Cristo, sobre Deus, né? Deus explicava essas coisas. Agora não, eu defendo a razão para entender e também solucionar os meus problemas da época, tá? Então, o iluminismo é isso, você defender o uso da razão sob a religião ou sob esse aspecto da fé. E aí, pessoal, a gente vai falar do Renascimento, que vai ser bem importante para a gastronomia. Bom, a gente tem, né, o Renascimento, uma valorização do belo, como eu falei, uma valorização das músicas, do brilho, da elegância, das artes, inclusive uma valorização da gastronomia. Esse movimento começou na Itália, tá? Então, muitas vezes vocês vão achar em livros por Renascimento italiano. Destacaram-se aí artistas famosos aí que vocês conhecem, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Shakespeare, Cervantes, Rafael Sanzio,
todos são artistas da época da Idade Moderna e que vocês provavelmente já tiveram algum tipo de contato. Mas vamos falar o que importa pra gente, gastronomia, certo? Então a gente tem aí a cozinha francesa. Ela foi uma grande influenciada por quem? Pela Itália, tá? Então ela tem a cozinha francesa, ela tem uma grande influência da cozinha italiana. Por que isso aconteceu? Porque eu tive um casamento entre Catarina de Médici, que era uma italiana, com Henrique II, que era um francês. Catarina, então, ela veio da Itália trazendo com ela uma comitiva de chefes, uma comitiva de pasteleiros, que eram sim os considerados os melhores do mundo na época. Você trazer esses cozinheiros, esses chefes, esses pasteleiros, foi o grande marco para o surgimento da cozinha francesa aqui nos slides, tá, pessoal? É importante para vocês. Esse casamento em si da Catarina foi um grande marco para o surgimento da cozinha francesa. Eles ensinaram aos franceses fazerem receitas diversas, a cuidarem da pastelaria, enfim, foi o grande marco para a cozinha francesa, esse casamento, a vinda da Catarina com a comitiva de chefes dela, tá? E aí eles foram ensinando, passando adiante os conhecimentos dele. Então, com tudo isso, virou uma moda ter um cozinheiro, né? Entre os nobres, né? Na verdade, não era para todo mundo essa grande vantagem, né? Era para quem tinha dinheiro, né? Então, entre os nobres, ter um cozinheiro virou aí moda. Então, aqui, ó, para vocês, a imagem da Catarina, a imagem aqui do Henrique II. Por conta da Catarina trazer os cozinheiros, enfim, tudo mais, muitos pratos foram servidos pela primeira vez na França, né? Como quais? Crepe de fígado, alcachofra, trufas, algumas massas, queijo, carnes de vitela, biscoitos de amêndoas, sorvetes, pudins, compotas, geleia de fruta. Tudo isso aí foi servido pela primeira vez. Olha só que curioso dessa vinda da Catarina para a França. Quem que se destacou na época, então, né? Se a gente teve os destaques das artes, a gente teve destaque também na gastronomia. Então, a gente tinha um cozinheiro de reis, que tem até um livro sobre ele, que é o Taillevent. Ele foi o grande destaque na época, e ele foi o grande chefe responsável pelo esse requinte, o qual a cozinha francesa é conhecida até hoje, né? Esse requinte, essa sofisticação. Ele escreveu um livro, o Levandier, livro que é o mais antigo sobre cozinha. Escreveu, né, por ele ser francês, escreveu aí em francês também. Por que ele é famoso, né? Então ele começou a ficar famoso pela valorização, pelo requinte dos molhos, engrossando eles com pão. Então, hoje a gente vê até hoje em dia, certo? E lá, naquela época, ele foi valorizando os molhos, engrossando com pão. Além disso, ele começou a fazer receitas de sopas, como de cebola, de mostarda, de peixe, de favas. E isso foi deixando ele cada vez mais famoso na área da gastronomia. Esse renascimento a gente vai ver por alguns países, tá? Como é que aconteceu isso? Na França, que essa valorização da arte, da cultura, enfim, começou também os artistas a se reunirem em cabarés para se alimentarem, para beberem. Além disso, a gente tinha nessa época do Renascimento tabernas, que eram como se fossem restaurantes, mas ó, pessoal, como se fosse, não era restaurante em si, tá bom? Eram locais onde os menus eram servidos em horário determinado e tinha um valor fixo por cabeça. Como se a gente fosse em algum restaurante hoje em dia e cobrasse lá R$ 50 por pessoa, né, em horário determinado. Ou seja, só abre do meio-dia às 3 da tarde, por exemplo, tá? Aí, nesse tempo do Renascimento na França, a gente tinha também o Luís XII, tá? Luís XII não, desculpa, Luís XIII. Ele era um governante, ele era um rei, na verdade, e ele gostava de cozinhar. E ele era muito bom em fazer omeletes, em fazer bolo, em fazer doce. Mas ele começou a se preocupar bastante com o desperdício. E por essa parte de desperdício, ele começou a buscar
uma ordem na apresentação dos pratos. Porém, ele não conseguiu finalizar essa solução que ele tinha, ou essa proposta que ele tinha. Só o sucessor dele que vai conseguir finalizar essa ordem na apresentação dos pratos, que a gente já vai ver. Aí, o que aconteceu? O Luís, né, o 14º, ele fez o seguinte, ele sim colocou uma ordem para você apresentar os pratos. Então, cada prato ia à mesa separadamente. Qual que era essa ordem? Como vocês olham aqui no slide, eu tenho sopas vindo primeiro, entradas, assados e sobremesas. E olha uma característica importante, as saladas eram consumidas após os assados. Por quê? Por conta do frio naquela região e naquela época, e também para auxiliar na digestão. E hoje a gente sabe que as saladas, fibras presentes nessa salada vão auxiliar mesmo na digestão, né? Na Inglaterra, por si só, a gente vinha a França evoluindo muito rapidamente a gastronomia. Na Inglaterra, a evolução foi mais devagar, tá? Então, ela estava sendo governada na época pela Rainha Elizabeth I. Na mesa dela tinha uma variedade de alimentos, então se consumia laranja, se consumia melão, se consumia uva passa, vários tipos de queijos, doces, enfim. Mas evoluiu de forma mais devagar, tá bom? E no Renascimento, as especiarias foram muito importantes, foram muito valorizadas. Vocês conseguem perceber que as especiarias foram valorizadas durante praticamente a história inteira, né? Então, qual que era o objetivo do consumo das especiarias no Renascimento? Melhorar o sabor dos alimentos, né? Até hoje a gente faz isso. Conservar esses alimentos e também por propriedades para cura de doenças e tratamento também. E elas tinham uma influência enorme nessas grandes viagens marítimas para você obter lucro, para você obter melhores preços. Por que acontecia? As grandes especiarias elas eram obtidas do Oriente, mas o Oriente colocava muitos impostos. E aí os europeus, né, por exemplo, Portugal, começou a tentar fazer rotas alternativas para não pagar tanto imposto assim. E com isso foi descoberto aí o Brasil em uma dessas rotas alternativas. Então, nessas rotas alternativas, o que aconteceu? E foi bastante importante para a gente isso. Um intercâmbio dos alimentos, ou seja, os europeus trazendo alimentos, tanto da Ásia quanto da África para o Brasil, por exemplo, ou do Brasil para a Europa, e do Brasil para a Ásia, e por aí vai, é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, os europeus levavam as terras novas, né, a América, cereais, sementes, raízes, e traziam da América as novidades. Eles também houve uma troca de ensino de alimento, de preparo de alimentos, de ensino como usar os temperos, de combinar sabores e cultivo de alimentos. Ou seja, os índios, por exemplo, aprenderam com os portugueses aprenderam com os índios africanos, que eram os negros que vinham escravizados nos navios também, tá? Então houve essa troca. Então, no Brasil, o que eles levaram para a Ásia? Milho, agrião, batata doce, mandioca, repolho, pimentão, abacaxi, caju que foi muito bem aceito, né, pela Ásia, maracujá, goiaba, e também levaram tabaco. Da Ásia para o Brasil, o que eles trouxeram para nós? O arroz, as porcelanas, as rosas, a cana-de-açúcar, né, que é tão característica do Brasil, veio da Ásia para cá. A laranja, os lírios, a manga veio também, né, da Ásia para o Brasil. Então, é sempre essa troca de alimentos que é muito importante agora, pensando que a gente está numa globalização mesmo. E aí, eu tenho essa vinda da cana-de-açúcar aqui para o Brasil, por exemplo. O açúcar, pessoal, lembra que antigamente ele era considerado um item muito caro, um item muito valorizado entre os nobres. Com as grandes plantações de cana-de-açúcar, ele começou a ficar mais barato, tá? Então, ele começando a ficar mais barato, ele entra com mais facilidade na casa das pessoas. Então, o mel foi substituído pelo açúcar, tá? Nas preparações, porque lembrem que eu utilizava mais o mel para adoçar. Agora não, eu utilizo mais o açúcar mesmo, até para ele se adaptar melhor às preparações. E foi influenciando bastante, então, a alimentação, especialmente no brasileiro, o açúcar.
né? Então, o açúcar é bastante consumido pelo brasileiro desde aquela época. O que aconteceu também? Houve uma adaptação de doces europeus com ingredientes da terra, como amendoim, como castanhas, até o próprio coco também. Então, muitos doces que eram típicos de Portugal ou típicos da Europa foram adaptados utilizando castanha de caju, castanha do Pará ou o próprio amendoim. Da África, né, o que a África trouxe para a gente em termos de alimentos? Banana, né, que hoje é uma das frutas mais consumidas, né, pelo brasileiro, veio da África. Inhame, pimenta malagueta, melancia, erva doce, coco, quiabo, palmeira do dendê, tudo isso veio da África para cá. E a gente vê que assim esses alimentos são muito consumidos, né, pelo Brasil desde então. Na América, né? O que eles levaram da América para a África? Farinha de mandioca, tão comum, né, no Brasil, foi para a África. Caju, peru, milho e amendoim. A América levou, então, para a Europa feijões, batata, né? Então, a gente tem as grandes culinárias europeias usam muito batata, então a batata foi da América para a Europa. Abóbora, pimentão, cacau, que logo depois os europeus começaram a fazer os chocolates, são apreciados aí pelo mundo inteiro, amendoim, baunilha e abacate. E a Europa levou para a América o gado e os ovinos. Para quê? Para você começar a sistema de pecuária, né, nesses países da América, e também para você conseguir sustentar a população. Outras características dessa época. Houveram avanços na jardinagem e cultivo de árvores, especialmente da pera, por exemplo, então isso foi legal, foi importante. Eles começaram antigamente, na Idade Média, por exemplo, a gente viu que se utilizava muita especiaria, muito tempero. Aqui não, aqui começou a moderar esse uso, começou a surgir licores à base de flores, né, ou pétalas de rosa, ou de laranjeira, de anis, enfim. E foi um período muito marcado pelas guloseimas, né, pelos doces europeus, enfim, tudo mais que foram adaptados, por exemplo, aqui pelo Brasil, tá? Outras características, a gente continua com as boas maneiras, né, mas aqui também acabamos incorporando outras, por exemplo, lavar as mãos antes de comer, usar garfos e guardanapo sempre. Os móveis de cozinha também foram mudando nessa época. Havia um maior requinte na alimentação do que na nossa idade anterior, Idade Média. Também começaram a surgir os cafés em Paris, que são conhecidíssimos até hoje, né? São cafés requintados, enfim, uns espaços muito bonitos. Então, com tudo isso, a gente vê que o período do Renascimento contribuiu com muita coisa para a gente, mas principalmente pelo intercâmbio de alimentos, pela essa troca mesmo que aconteceu entre os países. Tudo bem? Então, com isso, a gente finaliza a nossa aula de Idade Moderna. Espero que vocês tenham entendido bastante, né, que vocês tenham aí descoberto algumas coisas novas ou ter confirmado os estudos anteriores de vocês. Tudo bem? Então, qualquer coisa, eu fico à disposição. A gente tem o nosso fórum, não deixem de respondê-lo, e as nossas atividades, os nossos testes. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Novamente, a gente está nessa modalidade aqui, mas um pouco diferente, por conta da pandemia. Tudo bem? E até por conta disso, peço para vocês aí se cuidarem, enfim, tudo mais. É isso. Até mais. Até a nossa próxima.